Olá, sejam bem-vindos à videoaula tópico 6 do curso de Conservação Ambiental. No tópico 6 iremos abordar o conceito de acidente e exemplos de acidentes ambientais, aspectos mais importantes do plano de controle de emergências, análise do conceito do estudo de impactos ambientais e licenciamento ambiental e em que momento a empresa deve realizá-lo, além do diagnóstico de áreas degradadas e possíveis soluções de recuperação. Conceito de acidente e exemplo de acidentes ambientais. Acidente é um acontecimento repentino e imprevisto, como um vazamento de gás tóxicos ou de petróleo. O efeito sobre as pessoas, bens e meio ambiente são limitados naquele determinado espaço e no tempo. Podem ser de curta ou de longa duração. Os exemplos de acidentes ambientais que talvez vocês não se lembrem, mas que são exemplos bem emblemáticos, é o acidente através de vazamento de mercúrio na Baía de Minamata, nos Estados Unidos, e o de Chernobyl, que é o maior acidente nuclear da história. Princípios gerais da prevenção. Dentre eles estão a eliminação de riscos, a avaliação dos riscos, o combate aos riscos na origem, ou seja, na fonte, e a prioridade é a proteção coletiva face à individual, e informação e formação. É importante analisar, é importante perceber que a eliminação dos riscos é importante, porém, diagnosticar esses riscos, avaliar os riscos é muito importante também. Combater esses riscos na fonte geradora é algo básico. Priorizar proteção coletiva com equipamentos de proteção coletiva é importante e a formação daquele funcionário, daquele colaborador e a informação também são instrumentos fundamentais na prevenção. Plano de controle de emergências ou plano de contingência. O planejamento de situações de emergência com acidentes graves está relacionado a esse plano de controle, ou seja, você faz um planejamento prévio de situações de emergências que possam acontecer, principalmente dos acidentes graves. Trabalho multidisciplinar com integração de conhecimentos com o objetivo de elaborar um documento orientador que minimize os danos causados por acidentes. É um trabalho com todos aqueles que fazem parte da empresa, todas as áreas do conhecimento, integrado, com todos os conhecimentos colocados ali, todos focados na elaboração de um documento. Esse documento ele vai dar um norte, ele vai orientar a minimização dos acidentes. Fases de um plano de emergência. Existem etapas que você produzir um plano de emergência. Então, você divide em fases. A primeira delas é fazer um levantamento e avaliação dos riscos existentes, definir meios de intervir nesses riscos, definição de um grupo de trabalho interno e externo, redigir procedimentos, é importante você ter documentos com os procedimentos que devem ser realizados, formalizar o plano de controle, formalizar o plano de controle de emergência e validar esses procedimentos de emergência. Estudo de impacto ambiental. O conceito de impacto ambiental, segundo a resolução CONAMA 01/86, no seu artigo 1º, diz que o impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades física, química ou biológica do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que diretamente ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Foi um conceito que nós já vimos em aulas passadas e que estamos trazendo novamente para que possamos desenvolver essa definição de impacto ambiental.
O estudo de impacto ambiental é um mecanismo, um instrumento administrativo preventivo, não é corretivo, é preventivo. Ele busca corrigir, ele busca prevenir, ele busca anteriormente as causas, e obrigatório de planejamento das atividades que causem significativo impacto ambiental, visando a preservação da qualidade ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental é um processo administrativo, ele é preventivo e é obrigatório. É um planejamento de atividades que, de alguma forma, possam causar impacto ambiental. Ele tem caráter preventivo e obrigatório, como já falamos, e apresenta os aspectos positivos e negativos. É importante lembrar que, quando falamos em estudo com impacto ambiental, falamos apenas dos impactos negativos. Porém, o impacto ambiental também pode ser positivo, como, por exemplo, geração de emprego e renda. Você constrói uma hidrelétrica, ali você tem inúmeros impactos negativos, mas você também tem impactos positivos, como a geração de emprego e renda. Então é necessário apresentar os aspectos positivos e negativos, analisar se há viabilidade ou não daquele empreendimento. A viabilidade econômica, social, mas também ambiental. O RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, ele é aquele documento que materializa o estudo de impacto ambiental. Ele é um documento mais simples, que é apresentado em uma audiência pública, de forma que pessoas que não sejam técnicas possam entender o estudo de impacto ambiental. Ele é um resumo do estudo de forma acessível à população. O estudo de impacto ambiental deve apresentar as seguintes informações: descrição do empreendimento, os planos governamentais colocalizados, a legislação referente aos recursos naturais e ao uso e ocupação do solo, descrição da área de estudos, fazer uma grande descrição daquela área onde ela se localiza, as características do local, fazer um diagnóstico ambiental dos meios físicos, da biota, dos aspectos biológicos das espécies, e socioeconômico, levantamento de avaliação dos impactos ambientais decorrente da implantação do projeto. Programas e planos ambientais, referências bibliográficas, de onde você pesquisou, e o RIMA, que é o relatório, como eu falei, o resumo, mais acessível para a população, para que ela possa entender todo o processo de estudo de impacto ambiental. Licenciamento ambiental. É importante identificar que o licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Isso está no artigo 9º. Então, você tem avaliação de impactos e no quarto tópico você tem lá o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Definindo o licenciamento, poderíamos dizer que é um conjunto de etapas que integra o procedimento administrativo, com o objetivo de obter a licença ambiental. Ou seja, o licenciamento é um ato administrativo, a licença é o documento. Ok? A licença ambiental concedida pela administração pública. Então, a licença ambiental é uma outorga concedida pela administração pública aos que querem exercer uma atividade potencialmente ou significativamente poluidora. Então, a licença ambiental é uma liberação concedida pela gestão pública para que você possa exercer uma atividade que polua o meio ambiente. Você tem as etapas, as esferas, podem ser federal, estadual ou municipal, para que você obtenha o documento que é a licença. Fases do licenciamento. Licença prévia.
A licença prévia é a primeira etapa do licenciamento. Funciona como um alicerce para a edificação de todo o empreendimento. É quando você organiza toda a documentação, onde você vai fazer todo o diagnóstico e apresentar previamente todas as condições do seu empreendimento. Reconhece a viabilidade e define os parâmetros, as exigências para a execução da obra, certo? E essa licença ela não concede qualquer direito de intervenção no meio ambiente. É apenas um processo inicial, você ainda não pode executar nenhuma atividade potencialmente poluidora. Apenas o planejamento do futuro empreendimento. O órgão licenciador avalia a localização e a concepção do seu empreendimento, né, atestando a viabilidade ambiental. Atestando a viabilidade ambiental e atendendo os requisitos básicos, passa-se para uma nova etapa. É nesse momento que ele vai requerer o EIA-RIMA, se necessário, né, o órgão ambiental vai avaliar, e o prazo de validação da licença prévia é de 4 anos. Depois passa-se para uma licença de instalação, onde inicia-se a construção propriamente dita da atividade, né, os equipamentos. O prazo é de 6 anos dessa licença de instalação, e quando já se inicia as obras de implantação, sem haver submetido a avaliação prévia, é cabido a licença de instalação, de caráter corretivo, estando o interessado obrigado a apresentar os documentos referentes à obtenção da licença prévia, ou seja, para iniciar a licença de instalação, para iniciar as atividades, é necessário mostrar ao órgão ambiental responsável a licença prévia. E a licença de operação, né, que vai depender do cumprimento de todas as fases anteriores da licença prévia e de instalação, autoriza, sim, o funcionamento da atividade. O prazo de validade deve ser no mínimo 4 anos e no máximo 8 anos. Recuperação de áreas degradadas e o seu controle. Conceitos de degradação ambiental. Quando falamos um pouco lá de poluição do solo, falamos um pouco do conceito de degradação, que está relacionado a qualquer alteração causada não só pelo homem, né, não só por atividades antrópicas, mas por atividades, fatores naturais. As causas da degradação ambiental são o crescimento urbano, gerando poluição, desmatamento, alterando o ciclo da água, fatores climáticos, gerando fatores climáticos, mudanças climáticas, expansão agrícola, gerando a poluição do solo e o desmatamento, também alterando o ciclo da água, e aí nós temos a recuperação das áreas degradadas com o conceito de que a restituição de um ecossistema ou população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original, representa o conceito de recuperação. Tem uma área que está degradada e quero recuperar essa área. Então eu vou restituir um ecossistema, eu vou tentar recuperar esse ecossistema ou uma população silvestre, uma comunidade que está degradada a uma condição de não degradação. Normalmente ficará diferente da sua condição natural e original, mas eu vou conseguir recuperar muito próximo do que era no seu início. Esse conceito está lá na lei chamada SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9.985/00, elaborada em 2000. Então, temos um esquema aí que mostra que é feito um diagnóstico ambiental, prepara-se um plano de recuperação dessa área degradada, executa-se e monitora-se. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que vocês tenham aproveitado todas as aulas que elaboramos. Foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham no nosso processo de avaliações, entrem em contato conosco. Um abraço, bons estudos, boa sorte.
Até uma próxima oportunidade.